Muito bem, pessoal, vamos fazer então uma pequena resenha, né, de um livro. O livro está aqui na minha mão, tá? Um Copo de Red Pill, do autor Alexandre Costa. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre este livro, uma nova proposta aí do canal. Pretendo fazer com certa regularidade, né, indicações, reviews, resenhas de livros que eu considero importantes que as pessoas leem. Tá? Nós precisamos, estamos passando por um momento muito difícil, tá? Nossa nação aí foi levada por muitas décadas para o sentido contrário do conhecimento. Nós tivemos muito tempo de doutrinação, enganação, emburrecimento e imbecilização. Então agora nós precisamos retornar aos eixos. E para que nós retornamos aos eixos, o trabalho é árduo e é demorado. Tá? Então a minha indicação de hoje é este pequeno livro, tá? Extraordinário, muito bom, tá? Uma leitura muito fácil, tá? E nós vamos entender então do que se trata. Tá? Vamos falar primeiramente do título, Um Copo de Red Pill. Né? Qual que é a moral, digamos assim, né, de usar então essa expressão Red Pill, né, o pílula vermelha? Então, na contracapa, né, ele já faz exatamente a explicação do título. Né? No filme Matrix, é uma alusão ao filme Matrix. Pílula vermelha representa o despertar para a realidade. A maioria prefere o conforto da ignorância e a segurança da obediência, mas existem pessoas dispostas a encarar o mundo real, mesmo que ele pareça hostil e ameaçador. Então, ele usa a simbologia, né, utilizada no filme do Matrix, tá? Em que o personagem principal, interpretado por Keanu Reeves, né, o ator norte-americano, ele é colocado diante dele a opção, né, de escolher entre duas pílulas, uma vermelha e uma azul. A vermelha, ele então descobriria, né, o que de fato era a realidade. E a azul, ele voltaria para a mesma ilusão a qual ele estava inserido desde o seu nascimento. Tá? Então eles usam exatamente esta simbologia da pílula vermelha para apresentar, né, a proposta deste livro, que ele tem um formato de diversos artigos, artigos curtos, de a média de uma página e meia, duas, no máximo 3 páginas, sabe? São artigos curtos que tratam então de uma diversidade de assuntos específicos, porém que estão ligados, né, entre si, para que ao todo nós tenhamos uma visão inicial, que é a proposta da pílula vermelha, né, a abertura para a realidade, e eu acredito que o autor conseguiu fazer isso muito bem, tá? Conseguiu fazer muito bem. Então, o formato é diversos artigos, pequenos artigos, tá? E no final, uma coisa interessante, né, o autor ele separou um espaço dizendo saiba mais. Por quê? Como a proposta, então, são ah, contatos iniciais, né, sobre cada um dos assuntos, né, ele, no final, vai apresentar uma bibliografia, né, onde ele apresenta os livros para que você consiga se aprofundar em cada um dos assuntos abordados. Digamos que você então desenvolveu maior interesse para um assunto específico tratado no livro. Bom, lá no final você vai encontrar algumas indicações de literatura que tratam especificamente desse assunto e aí sim, de forma mais completa, mais abrangente. Tá? Então, o que me chamou muita atenção nesse livro é que, embora nós tenhamos artigos curtos, artigos individuais, você não precisa ler ele de capa a capa de imediato, você pode ler os artigos de forma individual, cada um deles. Né? Eles tratam de assuntos e eles têm um começo, meio e fim, né, no próprio artigo. Só que mesmo assim, o autor ele conseguiu desenvolver uma linha de raciocínio que vai então caminhando de artigo em artigo, se aprofundando cada vez mais
de uma forma crescente, digamos assim. Você vai transitando pelos assuntos de forma que se mantenha uma coerência e uma certa ligação entre eles. Isso que é muito interessante. Pessoal, para quem não tem o conhecimento sobre o assunto, quem ainda está muito leigo, né, nos assuntos que aqui são abordados, o autor, prevendo essa possibilidade, né, de pegar pessoas, leitores que não estão familiarizados com os termos, com os assuntos abordados, cada vez que tem um assunto específico que o autor já ele meio que ele meio que entende que as pessoas não vão compreender ou não terão conhecimento sobre aquilo ou desconhecerão aquilo, ele coloca uma nota de rodapé onde ele explica, né, personalidades, por exemplo, né, quando ele cita algumas personalidades, alguns grupos específicos, alguns movimentos, né, algumas organizações, ele sempre coloca uma notinha de rodapé explicando um pouquinho mais do que se trata, que é justamente aquela abertura inicial. A pessoa, com base naquelas informações breves, ela pode muito bem iniciar uma pesquisa mais específica sobre aquele assunto. Tá? Então, a proposta do livro é excelente, né? Ele cumpre muito bem o que ele propõe e ele serve como um livro, né, perfeito naquilo que ele se propõe. Perfeito. Tá? Ele vai te dar aquele choque de realidade. Outra coisa que eu acho muito interessante, se nós utilizarmos então como foi utilizado a questão da pílula vermelha, né, tirada então do contexto do filme Matrix, outra coisa que acontece no filme Matrix que nós poderíamos usar também para explicar então a experiência de ler esse livro é que quando o personagem, após tomar a pílula vermelha e despertar então do seu sono para a realidade física de fato, uma das coisas que ele faz, ele reclama que os seus olhos estão doendo. Ele diz assim, por que os meus olhos estão doendo? E aí o outro personagem responde, porque é a primeira vez que você está usando eles. Né? A primeira vez que eles são usados. Isso também pode ser usado de forma simbólica para esse livro. Por quê? Porque é possível que você que não tenha contato nenhum com os assuntos, né, nunca prestou atenção e estava realmente desconectado dessa realidade, é que os seus olhos, né, simbolicamente, possam doer com o que você ler aqui. Você pode achar uma certa estranheza e uma certa dificuldade em alguns pontos de entender como de fato as coisas estão ruins, tá? Como as coisas estão realmente complicadas, tá? Como que as forças que estão no background dos acontecimentos estão agindo e como tudo está sendo orquestrado para alguns objetivos específicos de alguns grupos específicos, tá? Então, quando você começar a ser escancarado nessas coisas diante dos seus olhos, talvez você encontre certo espanto, tá? Mas esse espanto também é uma forma de provocação e de estímulo para que você pesquise mais, se aprofunde mais. Com a leitura desse livro, com certeza você vai buscar outros livros, outras fontes e um conhecimento maior sobre estes assuntos. Tá? Então, Um Copo de Red Pill, de Alexandre Costa, super indicação, tá? Super indicação. E alguns assuntos que tratam aqui, por exemplo, Nova Ordem Mundial, a Grande Reset, a questão do politicamente correto, a questão da manipulação da mídia, a questão da pandemia, né, e como que alguns grupos, né, utilizaram-se da pandemia para estabelecer, né, o pano de fundo para um sistema totalitário, tá? Como que as pessoas são modificadas, né, como que ah, as pessoas são manipuladas, tá? Como que as coisas estão caminhando, e aí vai falar sobre a questão do ambientalismo, vai falar sobre transhumanismo, também é uma coisa muito pouco falada, muito pouco conhecida. Então tem muitos e muitos assuntos que são tratados aqui, que são assuntos que são realidades que não são vistas, não são propagadas pela mídia, não estão nos jornais, não estão nesses influenciadores digitais, tá? São coisas que estão realmente
modificando a sociedade e as pessoas não estão enxergando. Tá? Então é uma super indicação, um copo de Red Pill. O livro não é caro, é barato, tá? E vocês vão adorar a leitura, tá? Então hoje nós falamos sobre este livro. Outra coisa que eu gostaria de falar, o próximo livro que nós vamos fazer então uma resenha, é esse livro aqui, do Philip Murray, né, O Império do Bem, A Ditadura do Politicamente Correto. Tá? Então, eu vou fazer a leitura desse livro, ainda não li, e depois da leitura concluída, nós vamos fazer uma resenha ao formato dos moldes como foi feito esse, tá? E a indicação também desse livro. Depois desse, nós temos mais 2 livros aqui para indicar, né? Que é A História das Ilusões e Loucuras das Massas, tá? A História das Ilusões e Loucura das Massas. Esse livro aqui, digamos que é a teoria, né, sobre a questão das ilusões e loucuras de massa, como que as pessoas utilizam o medo, tá, e crises para subverter a opinião pública e as pessoas, tá? Isso aqui então é um livro escrito em, deixa eu pegar aqui, o autor, né, o autor viveu em 1814 e 1889. Tá? Isso aqui, digamos que é a teoria inicial sobre esse assunto. E depois eu tenho a versão moderna, né? A Loucura das Massas, de Douglas Murray. E aqui, pessoal, nós temos então gênero, raça e identidade. Nós vamos ver como que essa teoria que foi criada lá atrás, tá? Como que ela está sendo utilizada hoje, né? Através de quais assuntos, quais crises, quais problemas, né? Quais momentos críticos que são criados para justamente subverter as massas, tá? Manipulação das massas. Então são assuntos pertinentes, interessantíssimos, mas é aquela coisa. Eu vou lê-los primeiro para depois fazer a resenha e a indicação. Então por hoje é só, muito obrigado.